pessoal, estamos mais uma vez aqui para mais uma Lista 5 e hoje eu vou dar uma continuidade num vídeo que eu já fiz, que foi 5 efeitos do pecado, e eu quero fazer essa segunda parte. Para nós pode até existir duas divisões de pecado, os que chamam pecadinho e outros que chamam os pecadões ou os pecados grandes. Porque vamos pensar para nós a diferença de uma mentira e a diferença para um adultério, uma prostituição. Para nós definimos uma mentira como um pecadinho, um pecado qualquer, um adultério, uma prostituição como um pecado maior, e até pode ser. Só que para Deus, quando chega diante de Deus, a mentira chega como pecado, o adultério chega como pecado, e ambos terão as suas consequências. Pode até ser que as suas consequências sejam menores por uma mentira ou por um adultério, mas para Deus ambos são pecados. Não é que para Deus a mentira atinge menos do que um adultério. Não, a mentira atinge tanto quanto um adultério para Deus. Pecado para Deus é pecado. Não existe de pecadinho ou pecado maior. E é sobre isso que eu vou falar, 5 consequências, os 5 efeitos do pecado. O primeiro começa, obviamente, com a morte, que está em Ezequiel capítulo 18, verso 4, que diz: pois todos me pertencem, tanto o Pai como o Filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Ou seja, aquele que pecar morrerá. Não é aquele que pecar um pecado grande, aquele que pecar um pecado grave. Não, aquele que pecar. Para Deus, pecado pequeno, pecado grande é pecado. Aquele que pecar morrerá. Mas que tipo de morte é essa? Tanto uma morte física, tanto uma morte espiritual, uma morte eterna. Aquele que pecar morrerá. E é disso que o Senhor está falando. A sua consequência, a consequência do pecado é a morte. Como eu já disse aqui, a consequência do pecado. A Bíblia não vai dizer, por exemplo, aquele que pecar, tipo o pecado da mentira, que é normal, esse não morre não porque é normal. Não, aquele que pecar, mentira é pecado, então vai morrer. Adultério é pecado? Então morrerá. Espiritualmente, fisicamente, espiritualmente. É claro, se não houver o arrependimento. Se houver arrependimento, aí o assunto é outro. Outra consequência é a separação de Deus, que está em Isaías capítulo 59, o verso 2. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão, uma separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, o seu pecado, as suas iniquidades, os seus erros. Mais uma vez aqui, não vai dizer que os seus pecados maiores fazem divisão entre vós e Deus, não, os seus pecados, as suas iniquidades, os seus erros fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Ou seja, você está com uma intimidade, você está com uma sensibilidade com Deus e você peca, automaticamente esse pecado coloca um muro, coloca uma separação entre você e Deus. É por isso que quando você peca, você fica com aquele negócio: nossa, eu pequei. Nossa, eu ofendi a Deus, eu atingi a Deus. Se você sente aquele negócio ruim, por que você sente um negócio ruim, uma sensação ruim? Porque aquele pecado fez uma separação. Você sabe que te distanciou de Deus, você sabe que feriu a Deus. E por isso que o pecado, ela faz a divisão entre vocês e o vosso Deus, entre as pessoas e Deus. É por isso que quando a pessoa peca e não se arrepende mais, quer dizer o quê? Que ela já está muito distante. Por quê? Porque ela não está mais conectada, ligada, sintonizada com Deus. Porque quando está conectado, peca, opa, eu errei, eu me arrependo, Senhor, nunca mais vou fazer, vou me esforçar para não fazer. Há uma conexão novamente. Por quê? Porque só separou, tirou esse pecado, juntou novamente. Mas quando a pessoa peca e não sente mais o peso do pecado, peca de novo, aí de repente nem se arrepende mais, há uma separação ali. Não tem como mais se aproximar de Deus, porque a mente já está cauterizada, não sente mais a presença do Espírito Santo, não sente mais a necessidade de se arrepender, de pedir perdão para Deus. Para ele já é normal um pecado. O terceiro é abandono por Deus, que está em Juízes 16, 20. Então clamou ela quem? Dalila: os filisteus vêm sobre ti, Sansão.
Despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Ou seja, abandono por Deus. Ou seja, Sansão, como eu já fiz um outro vídeo, brincou com o pecado, brincou com a situação, e quando ele acorda, ele não tinha percebido que o Senhor já tinha se retirado, já tinha o abandonado. Por causa de quê? Por causa de um pecado. Assim como Saul, Deus vai chegar para Samuel e vai dizer: Samuel, até quando tu terás dó de Saul? Se eu já tenho rejeitado, se eu já tenho abandonado, se eu já tenho me retirado dele. E é isso que o Senhor faz. Pecamos, não nos arrependemos, não damos a mínima, levamos a nossa vida de qualquer jeito, automaticamente o Espírito Santo já não habita mais na pessoa. Por quê? Porque ela prefere se inclinar para as coisas da carne, para as suas vontades, para as coisas do seu ego, para a coisa do seu tempo, só envolve o seu e esquece do Senhor. Então não tem como o Senhor habitar. E é por isso que o pecado traz abandono de Deus, porque como o pecado já faz a divisão, já traz a morte, o abandono é só uma consequência de tudo isso. E uma outra consequência, um outro efeito, é que algumas vezes tarda, que está em Lucas 13:7, pelo que disse ao que cuidava da vinha: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não encontro. Corte-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ou seja, você peca, você transgride, você comete iniquidade, você morre espiritualmente, te distancia de Deus, te faz ser abandonado por Deus. E aí vai chegar o escritor dizendo aqui que um cuidador da vinha chega e diz: há 3 anos eu procuro algum fruto nessa figueira e não encontro. Ou seja, o pecado está tirando isso, não dá mais frutos, não mostra mais alegria, não mostra mais adoração, oração, jejum, amor, caridade, o amor uns com os outros. Ou seja, o seu fruto morre, porque está longe de Deus, está distante de Deus, está morto espiritualmente, está abandonado por Deus, não dá mais fruto. Assim como João vai dizer, Jesus é a videira, nós somos os ramos. Se não estivermos conectados na videira, é cortado e jogado fora e queimado no fogo. Por quê? Porque, como o escritor vai dizer aqui, ocupa a terra inutilmente, não dá fruto, não serve para nada. Então, o ramo, a vida não dá mais fruto, ela morre, perde a essência, perde a vida. E isso é uma consequência do pecado. Tira-nos tudo o que o Senhor nos dá. Tira tudo o que nós podemos produzir, toda a nossa adoração, tudo de melhor que nós podemos dar, o pecado nos tira, o pecado nos arranca. Ou seja, algumas vezes tarda. Como assim algumas vezes tarda? Porque ela nos distancia, ela cauteriza a nossa mente, não faz nós vermos uma necessidade de pedir perdão. E isso não deve acontecer nas nossas vidas. A nossa amostra para o mundo deve ser o fruto. E isso o pecado nos tira. O que, vamos dizer assim, o de mais precioso que nós temos é os nossos frutos. E o outro e último é inevitável, que está em Jeremias 11:11, que diz: portanto, assim diz o Senhor, trarei mal sobre eles, do qual não poderão escapar. Embora clamem a mim, eu não os ouvirei. Ou seja, a consequência do pecado é inevitável, ou seja, ela não pode ser impedida, como diz aqui, do qual não poderão escapar. É inevitável, ela vem, infelizmente ela vem. Pecou, a consequência vem. Pecou, transgrediu, cometeu iniquidade, a consequência vem. Jeremias vai dizer: embora clamem a mim, eu não os ouvirei. Como assim Deus não vai me ouvir? Você vai pedir: Senhor, me perdoe, mas eu não quero a consequência. Infelizmente, eu não vou ouvirei, porque a consequência deve ser dada. A consequência vem com o pecado. Mentiu, a consequência vem. Adulterou, a consequência vem. Teve infidelidade com o próximo, com Deus, a consequência vem. Se prostituiu, a consequência vem. Fez alguma coisa que transgrediu a Deus,
a consequência vem, é inevitável. Essa é uma consequência do pecado, que ela é inevitável. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui para mais uma Lista 5. Espero vocês na próxima sexta-feira. Você que gostou desse vídeo, curta, compartilhe esse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva, faça parte da nossa família. Então é isso, pessoal. Até a próxima sexta-feira. Fui.